Olá, eu sou o Rabino Luca Miara, bem-vindos ao segundo episódio da série Diálogos, conversas entre religião, filosofia e mitologia. Hoje a gente vai falar sobre polifonia e multivocalidade, mais especificamente nas narrativas dos gregos e nas narrativas sagradas da tradição judaica. Olá, meu nome é Júlia Miara, eu sou professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento, e para continuar a nossa conversa da semana passada sobre multivocalidade e polifonia, eu gostaria de perguntar para o Rabino Luca o que é, afinal, multivocalidade? Essa reflexão, ela está na raiz, na verdade, do entendimento do DNA da tradição judaica. Quando a gente vê o cânone judaico, quando a gente abre a Bíblia hebraica, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é esse livro? A pergunta mais fundamental. O que é esse conjunto de textos que a gente está estudando? E é de fato um livro? A Bíblia hebraica é de fato um livro só, uma composição só? Ou é uma antologia de textos, uma reunião de textos compostos em tempos, diferentes e que em algum momento foram colocadas juntas? E essa pergunta ela pode ser afunilada, por exemplo, quando a gente lê dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, do Pentateuco ou da Torá, se a Torá é de fato uma antologia, um conjunto de textos, ou se tem um exercício de redação, de edição desses textos para formar uma unidade que seja coesa. E eu acho que a resposta não está nem no extremo, nem no outro. O cânone ele tem aspectos de livro, de unidade, uma unidade literária, existe um esforço de conectar as partes do cânone, e, ao mesmo tempo, ele tem aspectos de uma antologia, ou seja, textos diferentes que foram sendo agrupados, e por eles serem diferentes, por eles apresentarem perspectivas diferentes, eles provocam uma tensão natural. E é justamente dessa tensão, dessas diferentes visões, que surgem ideias, que surgem debates, que surgem tensões, e essas tensões provocam um debate natural interno no cânone. E a gente não precisa ir muito longe no cânone para perceber esse debate interno. Quando a gente abre a Bíblia hebraica, logo nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, a gente já tem ali 2 narrativas distintas sobre, por exemplo, a criação do mundo, a criação do ser humano. Então, por exemplo, em Gênesis 1, a gente tem a descrição de um Deus metafísico que está para além, dessa realidade material que ele barra ela. É muito difícil usar gênero quando a gente se refere a uma divindade. Eu vou usar o pronome masculino porque no hebraico, o hebraico é uma língua que, assim como o português, tem gênero para tudo, e no hebraico tudo aparece no masculino quando se refere a Deus. Então eu vou usar o masculino, mas com muita licença poética. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, a gente tem a descrição da criação do mundo por um Deus que está para além da natureza. Ele cria a realidade através da fala, que é algo que o ser humano não consegue fazer, ou seja, a divindade é distintamente, ontologicamente diferente do ser humano, que será criado, que será mais um aspecto da criação no 6º dia. E a divindade, Deus organiza a realidade material a partir do caos. A princípio, tudo que existia era caótico. É assim que o livro de Gênesis começa. Tudo que existia era absolutamente caótico, e o Deus, a divindade, organiza essa realidade um dia de cada vez. São 6 dias de criação e 7 também é um dia de criação, mas é a criação do descanso, da ausência da criação. Paradoxo, paradoxal, mas é justamente isso. No 7º dia você cria o não fazer. E cada dia que se passa, essa criação é organizada de forma simétrica, e é muito interessante olhar também o estilo do texto. O texto ele repete palavras, assim como são 7 dias, e os textos antigos gostam de
de brincar com numerologia, né? Nesse texto, um comentarista moderno, Humberto Cassuto, italiano, ele chama a atenção para isso. Nesse primeiro capítulo de Gênesis, a gente tem diversas vezes palavras sendo repetidas em múltiplos de 7, reforçando a simetria da criação, reforçando a ideia de estrutura e de ordenamento. Então, dia após dia, esse Deus vai criando um elemento novo, possibilitando aos poucos que a própria vida floresça, até que no 6º dia cria-se o ser humano, que é o clímax, né, da criação. Ser humano que nesse capítulo é descrito como uma criação, na verdade, masculino e feminino são criados juntos, né? Não existe primeiro o homem, depois a mulher, como em Gênesis 2, a gente já vai falar um pouquinho disso. Eles são criados juntos e eles são um elemento, digamos assim, talvez o aspecto mais primitivo do ser humano. Eles são macho e fêmea, ou masculino e feminino, ainda não tão diferenciados do seu meio. O que diferencia o ser humano do resto da criação é que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro elemento da criação é, de fato, criado à imagem e semelhança de Deus, mas é o elemento da criação mais especial, né? E a gente tem masculino e feminino, macho e fêmea, dependendo da tradução, digamos assim. Macho e fêmea talvez seria mais adequado com o paralelismo dos animais sendo criados, mas eles são criados juntos, no mesmo momento. Inclusive, o Midrash, que é a exegese rabínica do texto, diz que talvez tenha sido um andrógeno, ou seja, homem e mulher no mesmo corpo, criados juntos, e que depois tenham sido separados, né? No entanto, quando a gente vai para Gênesis 2, é uma outra história. É uma outra história com aspectos similares. Existe um movimento de continuação, mas é uma história diferente. A gente ali tem Deus criando céus e terras e tudo que existe em um único dia. A terra, ela, ao contrário de Gênesis 1, que parece ser um grande oceano escuro e Deus separa as águas de cima das águas de baixo, né, no 2º dia, criando o firmamento. O firmamento é uma espécie de proteção para segurar as águas de cima de não caírem no ser humano. Gênesis 2, a gente tem uma realidade seca, completamente seca, que evapora, né? Tem vapor subindo da terra. E ali tem uma descrição de uma divindade muito mais antropomórfica. É uma divindade que cria usando o verbo que o ser humano vai usar depois, quando o ser humano for criado e criar alguma coisa nessa realidade. É exatamente o mesmo verbo. É um Deus que planta um jardim, não um Deus que cria uma realidade falada pela fala, né, como uma espécie de fala e acontece, mas é um Deus que planta um jardim, é um Deus que cria o ser humano a partir da terra. E aqui a gente tem, de fato, talvez uma das histórias mais conhecidas, que é a história do Jardim do Éden, que é o ser humano sendo moldado a partir da terra, e Deus assopra nesse ser humano Nishmat Chaim, o sopro da vida, e anima o ser humano. E a mulher, ela é criada posteriormente, quando Deus nota que esse ser humano está sozinho. A gente tem o elemento da solidão entrando no drama humano. Quando Deus percebe que esse ser humano não tem uma companhia entre outros elementos da criação, a mulher é criada a partir do lado do ser humano, digamos assim. A palavra em hebraico geralmente as pessoas traduzem como costela, mas talvez mais corretamente seria um lado do ser humano, uma parte do ser humano vira a mulher, que se torna a companhia do Adão, que vem de Adamá, de terra. E aí a gente tem, então, histórias bastante diferentes, enquanto que em Gênesis 1 é uma grande criação de um Deus metafísico, transcendente, e um ser humano muito vinculado ao mundo natural. Gênesis 2 introduz um Deus muito mais antropomórfico, muito mais imanente, que cria um lugar onde ele possa coabitar junto com a humanidade. E os próprios verbos do hebraico são verbos que são verbos possivelmente utilizados depois para descrever ações humanas e não só divinas. E a gente tem aqui o drama humano sendo começando a ser desenhado
através dos elementos da solidão. Mais adiante a gente vai ter a história da serpente, né, o mal, os limites do ser humano nessa criação, apesar do ser humano ter sido criado para governar, no Gênesis 1, né, todos os outros animais, no Gênesis 2, para guardar o jardim, existe algum limite para esse ser humano, esse limite ele é imposto na narrativa pela árvore, simbolizado pela árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O ser humano é imortal. Quais são os limites, né, do ser humano? Essa é uma das grandes questões. Então, a gente tem a narrativa de Gênesis 1 para Gênesis 2 evoluindo de uma questão mais, né, grandiosa, metafísica, do Deus criando essa realidade, ordenando o mundo, para um microcosmos, para um zoom nas grandes questões do ser humano. E eu estou curioso para saber como a polifonia na mitologia grega, Júlia, ela dialoga de alguma forma com essa multivocalidade do cânone judaico. Sim, a polifonia ele é um conceito que eu aproximo muito, assim, quase me parece a mesma coisa do que, em muitos sentidos, do que essa multivocalidade, né? Essas múltiplas vozes. É interessante pensar que a polifonia também é um conceito da música, só que na música a gente entende a polifonia como esses múltiplos sons que vão, de alguma forma, são sons diferentes, mas vão, de alguma forma, compor uma harmonia, né? Eles vão se encontrar nessa harmonia. Só que quando a gente fala de polifonia para pensar mitos gregos, no caso, a gente não está pressupondo uma ideia de harmonia. É importante ressaltar o elemento de tensão que permanece de substrato a essa polifonia e essa tensão como necessária e inclusive grandiosa, um elemento que engrandece o texto. Então, em muitos sentidos, eu vejo essa polifonia análoga à multivocalidade que você está falando, Rabino, e pensando nos textos gregos, isso se aplica muito bem, né? A gente tem os mitos gregos, e os mitos gregos têm múltiplas versões, e essas múltiplas versões, elas competem uma com a outra, elas se contradizem, é complicado, não há uma harmonia entre essas múltiplas versões da história. Às vezes há um esforço de se encontrar essa harmonia, mas ainda assim, o lugar da aceitação, da tensão na polifonia, me parece ser um lugar muito precioso, assim como apareceu no começo da Bíblia hebraica sobre a criação do ser humano, né? Uma primeira criação que vai criar homem e mulher, macho e fêmea, nesse mesmo momento, ambos como imagem e semelhança de Deus, ou da deusa, ou talvez até um ser que é ao mesmo tempo homem e mulher, e esse ser como imagem e semelhança de Deus, no mesmo cânone literário que vai falar de uma criação diferenciada, onde o homem vai ser o modelo de ser humano, né? Homem e humanidade vão se tornar aí como que o primeiro ser, enquanto que a mulher, para usar um termo aqui da Simone de Beauvoir, é o outro do ser humano, porque ao homem é dada a condição de humanidade, a essa mulher é a criação que vem da costela, ou como você colocou de maneira mais acertada, do lado, né? Esse ser criado por conta do lado do homem. Então a gente vê essa história da criação da humanidade com duas versões diferentes e muito diferentes, né? A diferença não é pouca, porque a diferença não é só sobre a criação do ser humano, mas da própria condição da divindade, uma divindade mais imanente, uma divindade mais transcendente, etc. E essas duas versões, elas estão nesse mesmo texto, né? Num texto canônico. E a gente vê isso muito na cultura grega também, na religião clássica grega, na mitologia. Queria trazer como exemplo também um mito de criação, só que dessa vez eu não vou falar como você da criação do ser humano, eu queria falar da criação dos deuses e da criação do universo e da própria Terra, né? E essa criação, esse mito de criação dos deuses é muito, muito curioso, porque a gente está falando de um
não só um politeísmo, mas um panteísmo, né? Existem muitos deuses e a natureza está cheia de deuses. Esses deuses são deuses que, num primeiro momento, eles são análogos às forças naturais do universo. Na Teogonia, que é um texto do poeta Hesíodo, que é um texto que data de século 8 ou 9, mais ou menos ali antes da Era Comum, existe uma certa discussão sobre isso, mas esse texto vai falar justamente sobre a origem dos deuses. Teogonia significa isso, a origem dos deuses ou o nascimento dos deuses. E o nascimento dos deuses é o nascimento do universo. É curioso que no princípio também era o caos. Para os gregos, no princípio também era o caos. Era esse vazio primitivo e desse vazio divindades autogeradas, digamos assim, começam a nascer em determinadas gerações, nascem em momentos diferentes, né? A primeira geração de deuses, ela é uma geração muito vinculada aos elementos mais que sustentam os elementos mais basilares do universo. A gente tem o caos, né, que é esse vazio primitivo. A gente tem a Gaia, que seria a Terra, seria o corpo do planeta Terra, essa total imanência também. A deusa Gaia é o corpo da Terra, isso é importante. Nós temos o Tártaro, que é essa escuridão, que vai ser também considerada o submundo, o abismo do mundo, do que depois vai ser o mundo dos mortos. E, enfim, dia, noite, enfim, a gente tem esses deuses que estão muito vinculados aí a esse primeiro momento da existência cósmica. E dentre esses deuses, segundo Hesíodo, na Teogonia, nós temos uma divindade muito especial chamada Eros. Eros é um desses deuses primordiais, segundo Hesíodo, e ele é a força de atração, né? A força de atração. E é por conta de Eros que o universo de caótico se torna ordenado. Porque os corpos celestes, pensando nos corpos celestes, eles se atraem e eles se chocam e eles vão formando esse universo ordenado por conta dessa força erótica. Então, Eros, como o deus da união, né, ele vai unir os próprios elementos celestiais para que o mundo e para que o cosmos não seja mais caótico, mas seja justamente cósmico, ordenado. A palavra cosmos significa ordem. Então, a gente tem essa primeira geração de deuses, e dessa geração de deuses nós vamos tendo uma segunda geração e uma terceira, até os deuses olímpicos, que nós temos mais familiaridade. Eu queria falar especificamente de uma família, uma determinada família divina, que vem a partir de Gaia. Gaia, como a deusa Terra, ela cria um consorte, e esse consorte se chama Urano, e Urano é o céu, é o deus céu, né? Só que no primeiro momento da criação, Gaia e Urano, céu e terra, eles estavam colados, eles não eram diferenciados, eles estavam juntos um do outro nesse enamoramento divino, nesse amor divino, e Gaia começou a se fartar do seu consorte. Ela começou a ficar incomodada com a proximidade, com a demasiada proximidade do seu consorte, e o seu consorte estava tão perto dela que ela não conseguia nem dar à luz aos filhos divinos que estavam todos enclausurados dentro do corpo de Gaia. Então, a gente pode pensar isso como uma metáfora para essas potências do planeta Terra que ainda são muito telúricas, que ainda estão no subsolo da Terra, né? E o céu como uma certa força de contenção, uma força repressora que impede essas potências de literalmente nascerem, impede que os filhos de Gaia nasçam. Então Gaia vai planejar com um filho seu, um filho não nascido, chamado Cronos. O Cronos, ele depois vai ser considerado o tempo cronológico, né? Nesse momento ainda não, mas depois ele vai ser considerado o tempo, por conta de uma analogia óbvia que vai ser feita posteriormente, eu já explico. Mas ela vai conversar com esse filho não nascido e ela vai planejar que Urano se afaste dela. E aí a gente tem um evento na mitologia grega, que é um evento muito famoso, chamado a castração divina, né? O Cronos vai castrar, de dentro do corpo da sua mãe, ele vai castrar o seu pai, Urano. Então o tempo vai fazer esse movimento de castração ao céu, a esse elemento celeste, e no susto, né, por conta dessa violência praticada pelo seu filho, Urano sai
de perto de Gaia e fica no que a gente pode chamar de firmamento. Ele vai para longe e ele fica nesse lugar afastado, ele se afasta do corpo da Terra. E quando ele se afasta, todos os filhos de Gaia começam a nascer. Porém, nesse momento em que Urano se afasta, bom, ele acabou de sofrer uma grande violência e os seus órgãos, eles vão cair no mar, eles vão cair nessa água primitiva e a espuma dos seus órgãos com essa água primitiva darão origem à deusa Afrodite, que é a deusa do amor. É muito curioso que a deusa do amor tenha um nascimento tão violento, né? Ela nasce num ato de violência. E Cronos depois vai se tornar o regente do universo e com medo de perder a regência do universo, assim como seu pai perdeu para ele vai devorar e engolir os seus filhos na medida em que os seus filhos nascem, numa óbvia analogia ao tempo que devora todos nós, né? Que engole a todos nós. Então, a gente tem esse mito de criação dos deuses, que tem muitas etapas até a chegada dos deuses olímpicos, mas eu queria tratar especificamente do deus Eros e da deusa Afrodite, que são as duas divindades clássicas vinculadas ao amor, à paixão e à atração humana. Nesse mito de criação, Eros é uma das divindades fundamentais, uma das primeiras divindades do universo, do cosmos, e Afrodite vai ter esse nascimento que eu acabei de contar para vocês. Só que nós temos outras versões sobre o nascimento de Eros e Afrodite. Outras versões que são completamente diferentes, na verdade. São completamente diferentes. Numa outra versão contada por Homero, Afrodite é filha de Zeus, ou seja, ela é filha da terceira geração de deuses, dos olímpicos, com a ninfa, com a rainha das ninfas, na verdade, Dione. Então, Afrodite tem um nascimento muito diferenciado, então a deusa do amor vai ter outra genealogia, outra origem, enquanto que Eros também vai ter uma segunda versão para o seu nascimento. Ele não é mais um deus primordial, fundamental, basilar para a tessitura cósmica, mas ele é um deus que vai nascer de uma relação desigual entre a deusa Pínia, uma deusa associada à pobreza e à miséria, e o deus Poros, que é um deus associado à riqueza e à abundância. Eros vai nascer de uma divindade que está vinculada à riqueza e à abundância e outra à miséria, e ele vai ter, então, as duas naturezas, a natureza do seu pai e da sua mãe. Se, por um lado, ele deseja o belo e ele deseja o abundante, ele deseja o que há de lindo e o que há de fértil e rico, ele é, por natureza, miserável, ele é um Deus pedinte, ele é um Deus que não é belo e que deseja o belo. Então, é interessante como essa dinâmica do desejo e do amor vão ganhando outras explicações na medida em que os gregos vão repensando e pensando os seus mitos, e não só os seus mitos, a sua própria condição humana e os seus afetos, os seus desejos, a sua capacidade de se vincular a outros seres humanos, as suas relações, amor, etc. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de polifonia em relação a duas divindades, Eros e Afrodite, que estão vinculadas profundamente aos afetos humanos. Você estava falando, eu fiquei curioso, né? A gente estava falando um pouco sobre o caos e o Deus na Bíblia hebraica como ordenando o caos. Eu gostaria de saber se na mitologia grega os deuses podem ser responsáveis pelo caos, se eles desafiam de alguma maneira a cosmologia, né, ou a ordem instauradas por outros deuses. Eles certamente tentam. Existe uma grande disputa entre esses deuses gregos. A gente tem toda hora deuses filhos, né? Nessas primeiras gerações de deuses, os filhos superando os pais com muita violência normalmente. Então Cronos castra Urano e aí Zeus também vai superar o seu pai Cronos. Mas quando Zeus, que vai ser de alguma forma o grande patriarca, essa figura do grande patriarca, e ele vai ser também considerado um princípio ordenador, quando Zeus ele supera o seu pai e toma o controle do cosmos, ele organiza as coisas meio que definitivamente. Quando ele vai ter um filho, ele tem uma primeira esposa, que é uma deusa vinculada à justiça,
e a astúcia, a Têmis, a inteligência, essa esposa vai ficar grávida e vai ter uma profecia falando que assim como ele e o seu pai, o seu neto, na verdade, vai superar o avô. Então, Zeus se vê dando luz a um filho que vai eventualmente gerar um filho que vai superá-lo, perpetuando essa linha de deuses desafiando o poder um dos outros dentro dessa economia cósmica. Só que Zeus, num grande ato antropofágico, ele vai, para acabar de vez com essa história, engolir a sua esposa grávida, dessa forma incorporando essa inteligência, incorporando também esse princípio da justiça. Isso também marca muito fortemente o domínio dos deuses masculinos sobre as deusas primordiais, neolíticas naquela região. Então ele vai engolir Têmis e ele vai ficar grávido, basicamente. Ele vai parir, entre aspas, da sua cabeça a sua filha Palas Atena, adulta, vestida de guerreira. Né? Então ele vai pôr um fim e ele vai organizar o reino. Ele vai pegar os seus irmãos e vai falar, olha só, você fica com as águas, Hades, você fica com os infernos, eu fico com o Olimpo, e ele vai dividir, fazer uma divisão nessa economia cósmica para tentar minimizar a disputa desses deuses por poder. Eles continuam disputando, eles têm seus favoritos, eles brigam, eles se apaixonam, mas ainda assim existe, para além disso, 3 divindades que nunca são desafiadas nem por Zeus. E elas são as moiras, elas são as tecedoras da teia do destino. Elas são as que tecem o destino. E elas nunca são desafiadas. Então tem uma certa compreensão aí de mundo ordenado para além dessas forças quitônicas e celestes e telúricas em competição umas com as outras. Existe uma ordenação fundamental, uma teia de ordem fundamental que estrutura o cosmos para além das mudanças. Talvez uma grande diferença em relação à Bíblia hebraica é que na Bíblia hebraica a gente não tem uma biografia, digamos assim, do Deus. Ele simplesmente ele é. E a gente tem sim um diálogo desse texto de Gênesis 1 com talvez outros textos do mundo, né, ali da Mesopotâmia antiga, que era muito comum nessas culturas você ter grandes batalhas cósmicas entre monstros aquáticos, né? E Gênesis 1, o primeiro versículo, de fato, parece uma paz assim absurda, né? Você tem os Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, como se fosse ainda um resquício assim dessa memória, ou um diálogo com esse texto mesopotâmio mais antigo, de mais um pós-batalha, digamos assim, porque ali já teria a batalha acabou e a água estaria totalmente plana, totalmente calma. Apesar do caos existir, não existe nenhuma força que resiste à ordenação desse caos por esse Deus, né? E a gente talvez tenha logo num dos dias, né, quando as criaturas aquáticas são criadas, tem uma descrição dos Taninim, que quando a gente olha no livro dos Salmos, Taninim são teoricamente grandes animais aquáticos, e no livro dos Salmos a gente tem ainda uma memória antiga, um resquício talvez dessa força. Os Taninim, muitas vezes Tanin, né, muitas vezes representa uma força antagônica, uma força caótica, aquática, e a gente tem, na verdade, essa força em Gênesis 1 sendo completamente dominada, porque é mais um elemento, digamos assim, da criação. Deus cria os Taninim na versão de Gênesis 1, né, mas a gente tem outras tradições espalhadas pelo cânone da Bíblia que dá para reconstruir de alguma maneira, em alguma medida, também à luz de outras literaturas antigas, que de fato, né, era uma ideia presente, digamos, naquele mundo, naquela literatura, uma força antagônica aquática que na Bíblia hebraica está completamente dominada, né, no sentido de que ela não representa uma ameaça à ordem cósmica maior, mas ela de vez em quando faz um estrago, porque você tem o mal, né? Você tem o mal no mundo, você tem coisas ruins acontecendo, você tem o próprio ser humano desafiando, né, as leis que Deus, né, propõe ou impõe, e você tem
de alguma maneira, a criação ela é ordenada, mas ela permite dentro de si ela não, um certo caos, né? Por mais que o caos, como estrutural, esteja no seu lugar, ainda assim a criação ela é complicada e ela desafia o tempo todo, né, a divindade, ela decepciona a divindade. E esse é o grande drama, digamos assim, da narrativa que vai se aflorando, né, na medida em que você vai lendo o cânone. Sim, eu acho que nessa leitura compartilhada que a gente está fazendo, dessas múltiplas perspectivas sobre essas tradições diferentes, existem tantos pontos de encontro, né? Existem tantos pontos onde elas se encontram e tantos pontos onde elas são fundamentalmente diferentes e onde elas representam também cosmovisões diferentes e visões de mundo diferentes. E eu percebo como a polifonia ela é interna e ela é externa, né? Essa dinâmica da multivocalidade, ela acontece tanto no interior da tradição, de cada cultura, como nas múltiplas tradições e culturas que existem. Então, acho que enquanto você falava, eu pensava em várias portas que a gente pode abrir para continuar essa conversa nos pormenores de muitas maneiras. Se a gente quiser, a gente pode ficar muito tempo nos mitos de criação, né? Porque tem muita coisa para ser dita. A própria palavra criação, enquanto que o Deus bíblico ele é um criador, essa não é exatamente a função dos deuses gregos. Eles não são exatamente criadores. Eles são muitas vezes autocriados, pelo menos esses primeiros deuses, mas eles são mais forças que representam o cosmos ou gestores do cosmos, mas muitas vezes de um cosmos que tem uma existência separada do desejo de criação ou não de uma determinada divindade. Então, esse lugar da criação é interessante. Então, o que você acha da gente, no próximo encontro, fazer um pouco mudança de foco dos deuses, ou, né, do cosmos, e a gente entrar um pouco mais no ser humano e conversar sobre aquilo que está no cerne da existência, que é a mortalidade e a finitude. Acho excelente, acho excelente. Então, mortalidade e finitude. Combinado. Nosso próximo encontro na série Diálogos entre Filosofia, Religião e Mitologia. Vamos conversar sobre mortalidade, finitude e aquilo que nos define enquanto seres humanos. Até a próxima.